Planejamento e propósito cultural. A gente vai transformar todas essas ideias e tudo que a gente construiu até aqui em um planejamento real, um planejamento que vai trazer para vocês a noção do caminho que você vai percorrer, das ações que você vai ter que executar. Então a gente tem aí hoje uma aula incrível para você aprender a planejar o seu negócio, na verdade, é transformar a sua arte em negócio, entendendo cada passo que você precisa fazer para chegar nesse lugar. Eu sou Luciana Duquesa, produtora cultural, mentora e fundadora da Casori, e em parceria com a Acredita, eu estou aqui ministrando o curso Empreender na Cultura para vocês, e para mim é um prazer, porque eu sou da cultura há 20 anos, empreendo e produzo projetos de impacto social e cultural. Então, eu acredito firmemente que a arte é trabalho e que é tecnologia ancestral. Então, a gente vai percorrer aqui um longo caminho juntos. Eu espero poder contribuir para o crescimento da arte de vocês. Hoje a gente vai trazer aqui, a gente vai entender, na verdade, como transformar a sua arte em um projeto de ação, num projeto que te dê resultados, né? Que você consiga realmente planejar esse caminho e ir descobrindo o propósito que sustenta a sua arte de verdade. Quando a gente fala em propósito, parece muito subjetivo, né? Parece que como eu vou descobrir o meu propósito? Que o propósito, a gente vai falar muito dessa palavra hoje, mas eu vou também trazer para você exemplos reais para não ficar nesse lugar subjetivo, para que você possa realmente entender na prática como você vai chegar nesse tal propósito que tanto se fala quando se fala de arte, cultura e empreendedorismo. A gente vai trazer aqui também um checklist, na verdade, para a gente relembrar o que já aprendemos nas aulas anteriores. Hoje a gente está na aula 4, mas tivemos a aula 1, 2 e 3. E na aula 1, vocês aprenderam o que é empreender na cultura, né? Você é um artista e também é um empreendedor. Então, eu acho importantíssimo que vocês voltem e assistam aqui no canal do Acredita as aulas anteriores, que elas vão servir de base para essa continuação do conhecimento de hoje. Então, na aula 1, você aprendeu o que é empreender na cultura, na aula 2, transformar a arte em negócio, na verdade, entender o quanto o seu trabalho, a sua arte é valiosa e que ela pode se transformar na sua fonte de renda também, por que não? E na aula 3, você entendeu o que é a identidade do projeto. Você entendeu o que é visão, missão, valores, a sua identidade cultural, que é o que verdadeiramente importa. Você já tem essa direção. Então, eu sugiro que depois de você assistir essa aula aqui, você volte lá, assista as outras aulas, anote, reveja quantas vezes forem necessário para você chegar aqui nessa aula mais preparado, mais preparada para desenvolver o seu plano. As aulas anteriores, elas foram fundamentais para a gente chegar nessa mentalidade agora de planejamento e construção. Então, volta lá no canal e assiste tudinho. E aproveita e deixa lá também as dúvidas nos comentários, os feedbacks da aula, os insights que você teve lá também assistindo, é importante. E eu vou lá responder todos vocês. Vocês já entenderam, então, quem vocês são e para onde vocês querem ir, né? O que é a sua arte, quem é você e para onde você quer ir. Agora, você precisa fazer essa roda girar. Você precisa fazer tudo isso acontecer. E para isso acontecer, a organização, ela é tudo, né? A organização, ela faz com que isso traga processos, passos, né? Eu falo muito essa frase, um dia de cada vez, e é bem esse processo. Quando a gente está nessa fase do planejamento, da organização,
A gente já saiu daquela construção de identidade, de mentalidade empreendedora. A gente já entendeu o que é empreender na cultura e agora você traz todas aquelas bases para entender o caminho que você vai percorrer. Quais são os passos que eu vou ter que dar para alcançar esse plano principal, essa meta principal? Antes de começar, eu quero que você faça o seguinte, que você separe o seu papel e caneta, o caderno que você já está aí anotando, um bloco, ou no celular mesmo, se você quiser também printar, enviar para a gente, eu vou ficar muito feliz. Eu quero que você desvie as distrações e você foque aqui nessa aula, que você esteja presente aqui, que você consiga, nesses dois momentos, nessas duas aulas, entregar mesmo a sua consciência, a sua mentalidade para esse lugar, porque você vai precisar escrever, você vai precisar refletir, você vai precisar escolher, decidir, definir, e para isso é muito difícil quando a gente tem ruídos. Então, avisa para o pessoal de casa que você está no seu momento de estudar, desliga o telefone, se afasta dos ruídos e presta atenção aqui. Como eu já falei anteriormente, revisa a aula 1, 2 e 3, porque ela vai ser base para você e vai te ajudar muito. O objetivo dessa aula hoje é que você aprenda a planejar, é que você identifique o propósito do seu projeto, para onde você vai caminhar, o porquê que você vai fazer, o que você deseja fazer. Organizar essas primeiras ações, esses primeiros passos, vai te dar a nitidez do caminho. E aí você vai conseguir avançar com mais segurança, né? Sabendo exatamente quais são os próximos passos, o que você vai ter que executar em cada passo. Eu digo que uma construção é como construir uma casa, né? Você precisa ali primeiro idealizar, sonhar, depois projetar, depois adquirir o conhecimento, ir construindo aquilo. O conhecimento que você não tem, você precisa construir, precisa ir montando os passos, e é exatamente isso. Você vai montando as bases até chegar na construção final. Então, é preciso, nesse momento, se colocar como aprendiz também. É necessário, nesse momento, que você olhe que você já é um artista, que você já é um empreendedor e que você agora está adquirindo conhecimento para te dar base, segurança, para você seguir levando o seu negócio cada dia mais para o lugar que você quer alcançar. Então, é importante sair do lugar do imediatismo e de repente, pular etapas importantes como essa do planejamento. Na verdade, primeiro eu queria falar para vocês o seguinte: quando a gente pensa em planejar, a gente pensa que é algo muito extenso, muito cansativo, e antes de começar o plano, a gente já cria uma objeção. Isso vai ser um saco, isso vai ser chato, eu quero logo ir para a mão de obra, eu prefiro ir para a criação, eu prefiro logo comprar o material, porque isso me deixa mais, né, motivada. Mas quando eu falo para vocês que pular etapas vai te fazer ter que voltar no caminho, é exatamente isso que eu quero fazer agora. Quando eu falo que planejar é decidir esses 3 passos fundamentais. Esses 3 passos, eles vão te guiar para todas as outras coisas que a gente vai desenvolver aqui, que são microetapas, né? Que a gente vai desenvolver cada uma etapa dessa com ainda mais informações para trazer esse conjunto de coisas que a gente precisa para criar exatamente esse plano. Então, essas 3 etapas, a primeira é o que você vai fazer. O que você vai fazer com a sua arte? O que você vai planejar, né? Como que você quer criar isso? Qual o caminho? Qual o mecanismo? Como você vai fazer, né? O que você vai fazer? Você vai criar bolsas de crochê? Você vai criar um estúdio de fotografia? Você vai criar uma agência de marketing? Você vai escrever um livro? O que você vai fazer exatamente, né? Depois você vai passar
da forma que você vai fazer, como que você vai fazer, né? De que maneira que você vai expressar isso, de que forma você vai entregar, qual é o formato, de que maneira isso vai chegar até a pessoa que você quer alcançar. Essa é a pergunta 2, na verdade, para você começar a decidir isso. A pergunta 3 é quando eu vou fazer. Aqui a gente está falando de planos, então planos ele tem que ter objetivos, né? Ele tem que ter objetivos principalmente mensuráveis, né? Então a gente quando fala do que você vai fazer, é você definir o que vai fazer. Como você vai fazer, definir o formato, como é a entrega, né? De que forma vai chegar até a pessoa. E quando você vai fazer, você já marcar a data. É você já criar metas, é você colocar datas e previsões para cada ação que você vai executar. Porque isso vai trazer para você a segurança de um planejamento que você vai evitar confusão, você vai evitar atrasos, você vai evitar aquela sensação de não saber para onde está indo, aquela sensação de que você está trabalhando, trabalhando, trabalhando e não vendo o resultado, aquela sensação de que você trabalhou o dia inteiro, está exausto, mas você não conseguiu avançar, não construiu nada. O planejamento, ele é exatamente o que vai te dar esse caminho, essa segurança, e ele vai verdadeiramente aumentar os seus resultados no final, porque isso vai conseguir te ajudar a ampliar, a ver o seu projeto como um todo. E isso certamente vai fazer você ter mais segurança e mais avanço nas ações que você precisa dar, nos passos que você precisa dar. O que eu quero que você entenda, eu trouxe essa frase aqui bem em destaque para você refletir. Eu falo que esses momentos é bom a gente printar, a gente parar mesmo para refletir sobre, porque sem planejamento a ideia fica só no papel, né? E com o planejamento ela ganha o mundo, ela ganha vida, ela ganha forma. Eu acredito que você tem aí o seu bloquinho de sonhos, de ideias, de tudo que já passou na sua cabeça para executar. Eu mesmo tenho, eu sou a rainha das listas e dos cadernos, eu adoro anotar. Eu tenho muitas ideias, né, o tempo inteiro. Mas quando a gente não coloca isso em um ecossistema de planejamento e ação e execução, a gente não consegue sair do campo das ideias. A gente não consegue verdadeiramente executar cada passo para ter o resultado esperado. Então, agora eu quero propor para vocês uma atividade e ela precisa ser bem reflexiva. Você precisa parar esse tempinho, pegar a caneta e escrever o que vier na mente. E escreve o que vier na mente, mesmo que você ache que não faça sentido, mesmo que você ache que está escrevendo pouco ou muito, porque depois você pode voltar e complementar, corrigir, melhorar, ajustar, colocar mais informações. O objetivo agora é entender como essa pergunta chega até você. Como você traduz essa pergunta? Essa primeira pergunta, eu quero fazer você refletir como você agiu até aqui, para a gente entender como devemos agir daqui para frente. Né? Você está participando de um curso, esse curso está te dando ferramentas, conhecimento, tudo que você precisa para montar uma estrutura mínima do seu produto, mínima da sua arte. Então, é importante você entender o que você fez até aqui de certo e de errado e alinhar e ajustar isso tudo com o conhecimento que você está levando desse curso aqui. Então, o que eu quero saber nessa primeira pergunta é: você costuma planejar as suas ações, as suas criações? Você tem o hábito de se planejar? Você planeja o seu dia? Você planeja um desejo, você planeja uma tarefa que você precisa fazer, você tem esse hábito. Isso já é normal para você?
Ou você faz tudo no improviso, assim, de última hora, você não se prepara para isso, você não planeja, você não sabe os passos que você precisa dar para aquela ação. É importante que nesse momento que você vai fazer essa pergunta, que você não se julgue, que você só deixe fluir mesmo, que você entenda, realmente eu não tenho esse hábito, isso não faz parte do meu dia a dia, eu não tenho hábito disso, eu faço muito as coisas mesmo em cima da hora, eu funciono sob pressão, não tenho hábito de planejar. Então você já identificou que você não tem o hábito de fazer e que precisa fazer para você ter resultado. Você vai responder também o que já deu certo, o que já deu errado por falta de planejamento. Eu, por exemplo, eu já tive várias situações de casos que eu não tive tempo de resolver ou que eu não me debrucei como deveria naquele projeto. E as coisas demoraram a acontecer, demoraram a fluir. Então, o que acontece? Eu consigo, nesse momento, refletir com cada projeto, com cada ação que eu planejo, o que dá certo, o que dá errado e o que deu errado por falta de planejamento. Porque aí você vai também entender, olha, isso aqui eu fiz, não deu certo. Isso aqui deu certo. E o que eu fiz ali de errado, o que não aconteceu que realmente não dar certo. Essa reflexão você vai escrever, porque depois você vai voltar nesse lugar e vai entender. Eu já consegui identificar o que deu certo, o que não deu certo e o que não deu certo porque eu não planejei. O quanto é importante esse planejamento. Sempre que precisar, você volta nesse lugar, porque isso vai te trazer, vai te aterrar, vai te trazer para a realidade. Assim, o objetivo dessa atividade é identificar mesmo os hábitos que você tem que não te ajudam e os hábitos que você pode melhorar para contribuir com esse desenvolvimento. Porque essa fase do planejamento, os hábitos vão te ajudar, né? É muito importante você refletir nessas perguntas, porque elas vão mostrar para você exatamente aonde você trava. Exatamente aonde você procrastina, exatamente aonde você deixa de fazer, exatamente aonde você olha e fala assim, eu não consigo avançar daqui, então eu vou pular a etapa porque eu não consigo. Então, escrever sem julgamento, deixar fluir, depois revisitar essas respostas para você conseguir tirar ensinamento, porque isso vai ser para você de muita importância, né? Identificar exatamente o que é bom e o que não é. Essas 5 etapas que eu vou dizer agora para vocês do planejamento, elas são etapas que vão te guiar aí nessa construção. Basicamente uma técnica, né? São passos que você pode até escrever aí, né? Você vai ter isso na apostila. Você vai ter isso na apostila para você desenrolar com mais perguntas. Mas aqui eu vou deixar já para você essas 5 etapas que você vai começar a desenvolver aí. E para cada uma delas, eu quero que você tenha essa pausa. Agora você escreve o que vier na cabeça e depois você volta e complementa com mais detalhes. Quando a gente está falando de planejamento, a gente está falando da ideia. Então, o que você quer criar, como a gente falou, você vai escrever em detalhes o que você quer criar. Tudo exatamente da forma que você quer criar, com todas as observações, tudo que precisa ter para mostrar exatamente como é a sua ideia. Você vai escrever de forma livre. Depois você vai escrever o objetivo. O objetivo é o que você quer alcançar. O que você quer alcançar com esse planejamento, com esse projeto? Você precisa escrever o que você quer alcançar. Dentro disso, você vai escrever o que você quer alcançar de forma pessoal, profissional, financeira. Você vai escrever todos os detalhes de cada
segmento desse do que você quer alcançar. Isso vai trazer para você nitidez do que você deseja chegar. Você primeiro entende o que você quer, onde você quer chegar, e depois você cria os planos, né? Como pegar um Uber. Eu peguei um Uber, eu vim de Caxias, eu coloquei o endereço aqui do estúdio. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei a hora que eu vou fazer, o caminho que eu vou fazer, eu tenho os passos para chegar até aqui. Eu sei o caminho e é exatamente o que você vai fazer aqui. O objetivo é o que você quer alcançar. Então, para refletir e colocar também as etapas. As etapas que você vai precisar para chegar no final. O que você precisa fazer? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, para colocar aquela ideia em prática, né? Eu sempre faço no meu caderno um mapa mental onde eu escrevo a ideia no meio da folha e depois eu vou criando setinhas para colocar cada etapa desse plano, o que eu preciso fazer primeiro, segundo, e isso vai me dar a tranquilidade de entender cada passo que eu vou dar. Isso vai deixar você mais seguro e entendendo que não tem como fazer de outra forma. Se você não planejar, você não consegue movimentar, você não consegue avançar. O prazo, como eu falei, ele é muito importante, que ele vai começar a gerar em você o compromisso de execução. Então, o prazo é escolha. É você desenhar dentro da sua rotina, dentro do que você está planejando para esse movimento. Eu quero lançar esse projeto daqui a 40 dias. Né? Dentro desses 40 dias, o que eu preciso fazer em cada etapa? Né? Qual é o tempo que eu vou colocar para cada tarefa? Eu vou colocar 2 dias para essa tarefa, 1 semana para essa, 1 dia para essa. Você vai começar a desenhar a etapa com prazos, com datas, porque você vai conseguir olhar essas datas e abrir o seu plano e entender exatamente o que você vai fazer. Né? Você vai ter um guia, um planejamento. Lu, como que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso num caderno, simplesmente. No mesmo caderno que você está fazendo aí. Na apostila, quando você tiver a fazer todas as observações, também na apostila. Então, se você gosta do digital, você pode usar as ferramentas digitais, como o Trello, por exemplo, que é uma ferramenta de planejamento de ações, de organização de ideias, mas você pode usar o tradicional, que é um caderno, e que vai te guiar de forma também muito eficaz, na verdade. Então, assim, os recursos que você vai usar, se é o caderno, se é uma ferramenta digital, isso é indiferente. O mais importante é você conseguir, sempre que você for pensar no seu negócio, quando você for pensar na sua arte, você consegue ter uma visão ampla, uma visão nítida do que você vai fazer, né? E com toda certeza você consegue prever também situações, você consegue prever o tempo que você vai lidar com cada tarefa, com a sua rotina, o que você vai precisar de material, o que você vai precisar de ferramenta, o que você já tem. E eu volto a lembrar o que eu falei muito nas aulas anteriores, é a gente olhar para o que a gente tem, né? Fazer acontecer com o que a gente tem, né? Com a ferramenta que a gente tem, com o espaço que a gente tem, e ir melhorando, ir aprimorando, e ajustando com o tempo e trazendo ali na prática cada conhecimento dia a dia, né? Então, assim, como eu falei, isso vai te trazer direção, porque você vai saber exatamente por onde você vai começar, né? Onde vai ser o pontapé inicial? Quais são os primeiros passos? Por onde você vai transitar? E essa clareza você vai saber exatamente, passo a passo, do seu planejamento. E eu posso afirmar para você que você vai conseguir avançar e vai conseguir também desenvolver, né, o seu trabalho
Eu digo que essa semana eu conversei com uma aluna e ela tem muita dificuldade de planejamento. Ela falou: eu acho que estou perdendo tempo sentada para planejar uma coisa, porque são muitas demandas, eu preciso estar no lugar da execução da mão de obra, eu trabalho sozinha, eu não tenho esse tempo. Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente transforma a arte em um negócio, ela tem vários segmentos, né? Então, você precisa lidar com o financeiro, com o planejamento, com a comunicação, com a guia desse negócio que é você. Então, assim, você não pode pular essa etapa. O planejamento, você vai precisar tirar aí uns 2, 3 dias da sua agenda para reservar exclusivamente para você planejar o que você vai fazer, principalmente nos próximos 6 meses, nos próximos um ano. No próximo ano, você vai anotar isso, o que você vai fazer. Olha, de janeiro a março eu vou fazer isso, isso e isso. De março a junho eu vou fazer isso, isso e isso. Você vai anotando por trimestre, você pode anotar por semestre, você escolhe. Isso é indiferente. O mais importante é que você olhe para esse lugar como curto, médio e longo prazo, que você consiga olhar para esse lugar com uma visão mais ampla, sabe? Não só no hoje, mas na construção mesmo do de tudo que você precisa, né, para desenvolver esse negócio de uma forma profissional, né, para você conseguir ter o resultado. Aqui nessa atividade 2, eu quero que você comece a preencher esses dados, né, da sua ideia, do seu objetivo, as etapas que você precisa cumprir, os recursos, o prazo para começar. Eu quero que você escreva tudo que vier na sua cabeça, porque a partir desse momento você está tirando da mente, né? Esse exercício de tirar da mente, de escrever, de colocar para fora, faz com que você abra espaço, né, para criação, abra espaço para o que vai entrar novo também, para que você organize as suas ideias, para que você veja, que você consiga olhar depois e ir passando a folha e falar assim: nossa, olha como eu consigo agora ter uma visão ampla do que é a minha ideia, do meu objetivo, do que é realmente possível, o que não é possível, né? O que eu já tenho, o que eu preciso aprender, o que eu já construí até aqui, o que eu posso melhorar, o que eu posso ajustar. Isso tudo vai te trazendo a segurança que você precisa e se você pula essa etapa, você vai ter que voltar. Então, aproveita esse conhecimento, aproveita essas aulas, marca o dia na sua agenda para você construir esse planejamento com mais detalhes. Assiste as aulas novamente, você vai ter a oportunidade de parar o vídeo, de voltar na informação, de anotar. Então, não precisa ficar com medo agora também, se você não conseguir anotar tudo, você vai ter acesso a essa informação. Então, assim, a gente precisa agora olhar também para o propósito cultural, porque quando a gente está falando de arte, né, de cultura, a gente está falando de um empreender que tem propósito, que não é só o empreender pelo dinheiro, né? Existe um propósito que sustenta, né, que sustenta essa arte. É para além do entregar uma bolsa de crochê, né? Para além de entregar uma oficina de escrita criativa ou uma contação de histórias, como eu vou dar um exemplo da professora Patrícia, que é contadora de histórias, eu vou falar sobre ela aqui depois para vocês. Na verdade, agora eu quero que você entenda o sentimento, que você, agora nesse momento, você vai olhar mais profundamente, né? A gente, quando falou lá no início que propósito é subjetiva, uma palavra subjetiva, que é difícil chegar nessa conclusão, eu quero te dar mais exemplos, né? Mais detalhes para você entender exatamente qual é o propósito que te move,
né? Qual é o propósito que move a sua arte? E isso vai, sem dúvida nenhuma, te trazer esses exemplos aqui vão te trazer mais conforto na hora aí de você conseguir decifrar o que move a sua arte. Qual a razão da existência do seu projeto? Né? Qual a razão dele existir? Por que você faz esse projeto? Por que você criou esse projeto? Por que você quer que esse projeto exista? Né? O que dá sentido? O que traz esse sentido para a sua vida cada vez que você cria uma ação desse projeto, cada vez que você executa alguma coisa, cada vez que você tem contato com as pessoas? O que te dá sentido, né? O que dá esse sentido para você? O que conecta a sua arte com o público? Né? O que faz a sua arte chegar nesse público? É importante você refletir sobre isso, né? E o que é a sua marca no mundo? O que você gostaria que a sua marca representasse para as pessoas? Como você gostaria de ser visto por essas pessoas, pelo seu público? Isso tudo você vai anotar de forma detalhada, bem detalhada, com calma, porque depois que você olhar para isso, você vai ter mais informações e todas essas informações vão te ajudar na execução de cada passo, depois na construção da sua narrativa de comunicação, do seu posicionamento de marca. Tudo isso vai te ajudar também nessa construção. Então, quando a gente fala de propósito, a gente não está falando de uma coisa subjetiva, nem de uma frase bonita. A gente está falando exatamente do sentido, do que faz você continuar nesse projeto, do que faz você continuar vivendo da sua arte, né? Que não é somente o dinheiro, não é somente o número, ou se você talvez tivesse muito dinheiro, você continuaria fazendo. Então, esse sentido que é realmente o propósito que você vai levar com você. Nessa atividade, nessa outra atividade, a gente vai pensar qual o propósito da minha arte e como ela aparece nas minhas ações. O propósito da sua arte é qual? Eu te dei agora vários exemplos para você poder transmitir isso, para você responder de forma mais fácil, para você conseguir olhar para essa resposta e falar assim, não, comigo é assim, assim, assim. Você consegue alinhar dentro do seu propósito do que a sua arte significa mesmo e como ela aparece nas suas ações, né? O objetivo dessas duas perguntas é alinhar a sua intenção com a sua prática. É alinhar a sua ideia com a sua execução. É alinhar o seu sonho com o seu planejamento. É alinhar a sua meta, o seu objetivo. É alinhar as suas ações. Então, essas duas perguntas, todos esses exemplos que eu trouxe, eles vão te guiar para você ter esse alinhamento também de expectativas e de conhecimento. Porque aí você consegue dividir, separar e ter mais nitidez, né? Porque se você não consegue ter essa nitidez, você não consegue executar as ações com mais clareza. Você tem um problema, você começa a fazer, não olhar para trás, não corrigir, não ajustar. Você precisa criar esse hábito também, né? Quando a gente leva a nossa arte para o negócio, a gente precisa entender que toda ação que a gente vai executar, a gente precisa depois analisar, avaliar se aquela ação deu certo, não deu e o que precisa melhorar e ir trazendo para esse planejamento, porque esse planejamento ele pode ser revisitado, ele pode ser ajustado e à medida que você for analisando essas métricas e tudo isso, você vai trazendo para esse planejamento esses pequenos ajustes que é importante também, né? Então, assim, o plano de ação que nós temos na apostila e que nós estamos falando aqui faz você preencher todos esses lugares, né? O seu projeto cultural, o seu objetivo, as suas ações, o prazo que você vai começar.
Então, aqui você já sabe todos os passos até aqui que você vai caminhar. Você não se sente mais perdido, não se sente mais perdida, você sabe exatamente o que você vai fazer em cada momento para chegar no projeto final, na sua construção do seu projeto mínimo viável, né? Da construção do seu planejamento. Esse documento, esse projeto, depois que você criar ele todo no papel, você pode levar ele para o digital e criar essa apresentação do projeto. E esse documento, essas informações, tudo isso que você criar, vai ser o documento mais importante, né? Vai ser tudo que você precisa ter de informações para você conseguir construir esse plano que vai te levar onde você quiser. E daqui para frente, quando você sai do planejamento para a execução, isso vai também te motivar. Porque a cada dia que você entender que você tem um plano, que você vai entrar nesse plano e que você vai conseguir executar com segurança, com toda certeza você vai entender o quanto o planejamento é essencial, é a base que você precisa para desenvolver o seu negócio e também refletir em cima do que é necessário para você profissionalizar a sua arte, né? Eu quero deixar aqui para vocês uma reflexão final, né? A gente está aqui chegando no finalzinho desse primeiro momento e eu quero que você entenda que o seu propósito, o seu planejamento, eles caminham juntos. Você tem essa noção que o seu propósito e o seu planejamento caminham juntos? Você consegue enxergar isso agora? Depois de tudo que nós falamos aqui, você entende o quanto é importante o planejamento e o quanto ele precisa estar alinhado com o seu propósito, porque na hora que você estiver executando, vai chegar o cansaço, vai chegar a dificuldade, vai chegar a procrastinação, vai chegar o bloqueio criativo, você vai sentir vontade de parar inúmeras vezes, você vai achar que você não é capaz de responder, por exemplo. Mas eu posso afirmar aqui para você, você vai conseguir. Quando você olha para essa ligação que você fez do propósito, você consegue entender que cada passo que você der, você vai se sentir mais motivado. E você vai entender que, através do planejamento das ações, você vai ter mais resultado. E aí você vai embora. Porque aí cada dia que você executar, você vai criando mais prática, você vai ficando mais fácil, vai se tornando mais seguro, um caminho mais seguro. E você vai ver que tudo isso que eu falei aqui para você vai ser real. Então, anota essas duas respostas para a gente ter uma reflexão final, que é o que o seu propósito e o seu planejamento caminham junto, né? Como você vai fazer isso? E como você pode fazer ainda esse mês, ainda em dezembro, os primeiros passos do seu plano, né? Você vai dizer aí, o que eu vou fazer ainda em dezembro para colocar em prática tudo isso que eu desenvolvi aqui durante as aulas, ou tudo isso que eu vou desenvolver agora, que eu acabei de assistir às aulas, eu vou respirar, beber uma água, passar umas horinhas para poder o cérebro assimilar todo o aprendizado, mas depois você agenda o seu dia e debruça sobre isso aqui, faz uma imersão nessas aulas para você conseguir colocar tudo isso em prática. Porque o mais importante, você anotar essas respostas, que pode parecer que é muita informação, que é confuso, que você vai levar muito tempo, mas eu quero que você respire, é exatamente isso aqui, respira, né? Olha o que você já construiu até aqui, olha o que você vai ser capaz de construir com esse conhecimento, porque isso é, sem dúvida nenhuma, um grande avanço, assim, né? A gente vai fazer agora um intervalinho de 15 minutos para você ir ao banheiro, para você pensar um pouquinho, aproveita. Anota aqui nos comentários os insights que você teve nessa aula. Já começa aí também a refletir quais são os próximos passos. Eu quero que você entenda que eu estou junto com você e a gente se vê daqui a pouquinho, em 15 minutos.
E aí, como é que foi esse tempo? Como é que foi o período que você pegou todas essas informações? Eu acredito que você está um pouco confusa, um pouco confuso. Muitas informações, muita coisa aí, né, fervendo na sua cabeça. Mas agora a gente está indo para a aula 5 e nessa aula a gente pega tudo que a gente falou como inspiração, ideia, propósito, né, legado, o que você transmite na sua arte. E a gente vai falar também de sustentabilidade, né? A gente vai olhar para o lugar que vai trazer sustentabilidade para a sua arte, para o seu negócio, que é financeiro. Então, aqui a gente vai dar uma pincelada em todos esses caminhos, né, da inspiração, do propósito, da sustentabilidade. O objetivo aqui desse momento, dessa última aula, é a gente compreender a importância de guardar, né, o que você ganha, a importância de entender ali como você está investindo, o que está entrando para você, né, através daquela troca, daquela venda, né? Venda é uma troca. Então, quando você está ali vendendo a sua arte, o que você ganha, né? Quais são os custos que você tem? Isso é um momento que precisa de um pouco mais de conhecimento. Mas o que eu quero que você faça e que você entenda é que o básico bem feito, ele já funciona demais. Então, entender o que você está investindo, o que você está ganhando, entender esse parâmetro, né, é muito importante, né? Reinvestir, pegar uma parte daquilo que você ganhou e investir em alguma melhoria, né, em alguma coisa que traga mais o seu posicionamento, que traga a sua essência para o que você está transmitindo. Então, assim, o que você ganha, você precisa reinvestir também. Ah, Lu, mas a gente está falando de vida real. Aqui a gente ganha bem o que está ali dentro do escopo, quase que impossível você guardar alguma coisa. O que a gente precisa entender é que a gente precisa se preparar para ganhar, né? Quando a gente começa a adquirir conhecimento e isso vai transformando em crescimento, a gente está se preparando para chegar nesse lugar. Não significa que hoje você tenha isso tudo, mas significa que você tem o conhecimento agora e que você vai usar isso, colocar em prática para ter o resultado. Então, manter esse projeto artístico sustentável vai depender dessas pequenas ações financeiras, dessas pequenas ações de atitude, de mentalidade empresarial. Nesse lugar, ele é chato, porque eu sei que o empreendedor da cultura, o forte dele é a criação, né? O lugar de criar, de ver uma peça pronta, né? De ver a satisfação da pessoa recebendo. Mas esse planejamento também financeiro, esse olhar para o financeiro, ele vai com toda certeza tornar o seu projeto sustentável, porque você precisa ter esses passos para conseguir ter a estrutura que você precisa, até porque quando você começar a ganhar o dinheiro, se você não souber como planejar e como gerir isso, vai ficar mais difícil. Então, agora, a ideia é fortalecer mesmo o pessoal e o profissional, né? O que você tem como propósito, como o que você tem como instinto, intuição, transformação, propósito e rede sustentável, né? É você conseguir unir tudo isso. No final dessa aula, você vai conseguir ter escrito aí, né, o seu propósito, as suas fontes de inspiração mapeadas. Você vai conseguir ter esse compromisso, né, com você, porque quando você mapeia tudo isso, escreve esse plano, você sabe que esse plano vai depender das suas ações.
Se você não executar cada ação daquela do plano, ele não vai se transformar em realidade. Ele vai ser simplesmente um plano, né? Então, quando você entende que precisa aprender e, na mesma medida, executar, quando você vai passando pela aula e tem as atividades, você vai respondendo, você está colocando em prática o conhecimento. Você está praticando. Você está colocando as informações a fim de um objetivo: organizar as ideias e planejar os passos, né? Então, com todas essas informações que a gente vai transitar hoje, você vai conseguir ter isso aqui no final, né? Mas vai depender da sua ação, do seu comprometimento, não só com as atividades, mas com a execução de cada tarefa. Porque cada tarefa dessa vai surgir microtarefas e você vai, com toda certeza, cansar nesse processo. Mas quando você olhar para o seu propósito, você vai falar assim: não, eu estou aqui vivendo esse planejamento, executando essas tarefas, porque eu quero alcançar esse propósito. E quando você olhar para esse lugar, você vai se sentir motivado com toda certeza. Porque você vai olhar e vai entender: eu cheguei até aqui, eu já construí até aqui, e para eu continuar, eu já entendi que preciso estruturar a base, estruturar esse planejamento, sobretudo ter compromisso, né? Comprometimento com você, com o que você quer colocar no mundo. Essa é a última aula, é a aula mais íntima, assim, né? É a aula que a gente vai falar de experiências, que a gente vai falar de sensações, que a gente vai falar de sentimentos. Porque quando a gente fala de propósito, sendo ele subjetivo, se a gente não consegue identificar essas sensações, esses sentimentos, a gente continua no vazio do subjetivo. E esse não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é que você transforme esse conhecimento de forma prática, fácil e simplificada, para que você não tenha dificuldade de colocar isso aqui em prática. Por isso, o meu objetivo aqui de usar um formato que chegue até vocês, né? Que vocês consigam exatamente entender que tudo que você está criando precisa desse plano para se tornar um projeto sustentável. Eu quero que você agora entenda que nós passamos por muitos caminhos, né? Para você entender assim, tudo que a gente aprendeu até aqui, o que a gente vai aprender especificamente. Você entendeu o que é a diferença de talento e propósito, inspiração para criar, você percebeu o que move a sua arte, você criou uma identidade para o seu projeto, você aprendeu a planejar e a montar um plano de ação, né? Você começou a pensar como um empreendedor, como uma empreendedora da cultura. Você começou a entender o seu papel, o seu lugar, o seu propósito. O que a sua arte significa, para quem você quer criar. E você agora vai criar um compromisso, né? Você criou um compromisso para esse seu novo caminho, que agora você entendeu que para ter resultado, você precisa de planejamento, você precisa de comprometimento e ação. A gente vai entrar aqui no seguinte: vocês já entenderam que para caminhar, né? Vocês já caminharam muito até aqui, já realizaram muitas coisas até aqui. E agora a gente vai falar do combustível, né? Da essência, daquela cereja do bolo para você continuar desenvolvendo. Eu acredito que quando a gente empreende na arte, é tudo muito complicado, né? É tudo muito difícil. A gente não tem rede, a gente não tem capital, a gente não tem equipe, a gente não tem, às vezes, o conhecimento necessário. Mas quando a gente sabe exatamente o que construiu até aqui, identificou as necessidades, adquiriu o conhecimento, é a hora da ação, é a hora da prática. Conhecimento sem ação não vale de nada, né? Vale você pegar esse conhecimento e entender de forma bem prática o que você vai fazer, sem bloquear já no começo, né? Olhando para esse planejamento como se ele fosse um aliado
um aliado para o desenvolvimento da sua arte como negócio, né? Não como um passo chato de dar, né? Mas como um passo fundamental, um passo necessário. E quando você já entra no processo olhando de forma empática, você já não cria essa objeção. Então, assim, hoje a gente vai buscar exatamente o que está nessa inspiração, né? O que te faz, o que é combustível da sua arte, né? Por que a sua arte ela não é um empreendimento como outro qualquer, né? O que que ela transmite para as pessoas através da vivência, de memórias, da comunidade, de emoções, de sentimento? O que que a sua arte transmite, né? De que forma você consegue alcançar essas pessoas através das sensações que ela tem com a sua arte, né? Isso é importante a gente pensar. Então, dentro dessa construção desse conceito, desse ecossistema, vai estar ligado todas essas coisas, as músicas, os cheiros, as paisagens, as histórias do bairro, da comunidade que você vive, as experiências, as conversas, as histórias orais, né? Os exemplos que você consegue enxergar, o que as pessoas precisam, né? De que forma que a sua arte impacta essa pessoa, como você resolve o problema dela, né? Quais são os conflitos que você resolve, os processos que você cura, as experiências que você gera. Isso tudo serve de inspiração, né? De contexto para você criar. Porque a arte, ela nasce com esse sentimento, né? Com esse sentimento de gerar uma experiência para alguém. Então a gente não cria do nada, a gente cria pensando que você vai gerar um impacto na vida de outra pessoa, né? Então por isso que aqui está escrito, a arte nasce do que a gente vive. Então tudo que você vive, respira, consome, troca, tudo isso vai refletir no que você cria e como vai chegar no público que você deseja. Então, quanto mais você observa isso, quanto mais matéria-prima você tem, mais conhecimento você tem, você consegue transformar isso numa essência ainda mais baseada nos seus valores, na sua missão, né, do que você quer mesmo como propósito para sua arte. Aqui eu estou sugerindo para vocês uma atividade que é para você citar aí de 3 a 5 coisas, pessoas ou lugares que te inspiram, né? Para você entender de que forma você vai inspirar as outras pessoas, né? As pessoas consomem da gente quando elas se inspiram, quando a gente consegue influenciá-las, quando elas conseguem enxergar na nossa arte algo que verdadeiramente vai dar um retorno para ela, né? Vai causar uma experiência boa para ela. Então, entender aqui quem te inspira, né? Quais são as coisas, pessoas, lugares. Se você quiser exatamente descrever cada tópico, é importante também, mas para você refletir exatamente, entender de onde vem a sua força criativa, né? Da onde vem essa base que você cria, né? Da onde vem esse caminho que você chegou até aqui, né? Voltar nessas fontes sempre que você precisa, entender esses objetivos, quando essa inspiração faltar, vai ser fundamental. Por isso que eu falei que esse caderno, esse lugar que você construiu tudo isso, ele vai ser o seu caderninho de ouro, né? Tudo você vai buscar como base, vai voltar para se inspirar, vai voltar para se motivar, vai voltar para anotar mais informações, vai voltar para se inspirar, vai voltar para corrigir, para ajustar. Então, assim, escreve todos esses passos, tirando mesmo de dentro, né, com sinceridade. Ninguém vai ver o que você está escrevendo, você não precisa ter sentir vergonha nesse momento, ninguém aqui vai te julgar, é você com você, tirando da sua mente tudo o que você pensa, colocando em outro lugar para que você possa abrir espaço para esse conhecimento que você está adquirindo aqui.
Então, a gente aqui, agora, quando a gente falou de propósito, a gente olha para o lugar do propósito artístico, né? A gente está falando de arte, cultura, a gente tem que ligar isso no propósito artístico, porque não é como outro qualquer. Quando você vai me perguntar, Lu, mas exatamente o que é propósito, né? O propósito, a gente falou muito disso aqui, e ele é repetitivo porque é exatamente o que te dá essa motivação, né? O que é o meu propósito hoje? O meu propósito é potencializar empreendedores, principalmente pequenos empreendedores. O meu propósito é realmente alcançar mais e mais pessoas, impactar mais e mais pessoas e fazer com que esse ecossistema, né, do empreendedorismo ele possa crescer, né, através do conhecimento, através da nossa mentalidade. Então, o meu propósito ele é exatamente o motivo, né? Aquilo que eu me pego, é aquilo que eu vou desenvolver a partir daquele pensamento. Então, a partir desse propósito, eu desenvolvi várias soluções para esses empreendedores, a partir desse propósito. Então, entender essa razão, né, que você faz a sua arte, de que forma você vai impactar, vai gerar, né, resultado nas pessoas e vai impactar. Por que a sua arte desperta, né? O que a sua arte desperta nas pessoas, né? O que o meu trabalho desperta nas pessoas? Desperta acolhimento, desperta a sensação de segurança, de rede de apoio, entende que você tem um guia na jornada, que você não está sozinho. Então, assim, todas essas sensações são sensações das pessoas que eu alcanço através da minha arte, através do meu trabalho. Então, assim, o fio que conecta todas essas criações é exatamente esse propósito. Entende? Então, tudo que eu desenvolvo parte desse lugar. Potencializar pequenos empreendedores. Então, criar soluções para que eles possam alcançar esses objetivos, adquirir esses conhecimentos. Então, assim, propósito, ele não é uma coisa tangível, né? Palpável, né? Ele é uma coisa que você entende, né? Você vai entendendo através de todas essas atividades, de todas essas reflexões e respostas, a identificar exatamente que o propósito não é essa coisa subjetiva, ele é o impacto que você gera no seu público. É exatamente o que você vai gerar nele. Então, essa pergunta central aqui, né? Por que você cria? Por que você cria o que você cria? É para exatamente você dizer, eu crio isso aqui porque eu quero isso aqui, né? Simplificando mesmo. É quando você entende que o seu propósito é, é o seu fio condutor. E quando você consegue realmente se conectar e trazer esse propósito muito nítido para suas criações, você não se sente mais perdido, não se sente mais perdida e com toda certeza você vai conseguir ter o resultado que você deseja com mais proximidade, né? E até porque quando a gente olha numa construção de um projeto, a gente às vezes pensa em todos os passos, né? No projeto já concluído. Mas nesse momento eu quero que você pense aqui como o exemplo da Paty Almeida, que é a contadora de histórias que eu citei para vocês. A Paty, ela começou contando histórias infantis na escola pública que ela trabalha, né? Em uma dessas escolas. E um dia ela percebeu o que as crianças enxergavam nela. Ela percebeu que ela conseguia prender a atenção das crianças, gerar desejo, acolher, trazer consciência, né, consciência racial, de gênero, de várias coisas. Ela conseguiu entender que a comunicação dela, que a arte dela alcançava as crianças. Ela entendeu o propósito, exatamente que o propósito dela não era só contar histórias, né, como eu falei. O propósito dela não é só pegar um livro e contar uma história para um grupo de crianças. O propósito dela era ajudar as crianças a acreditarem nas próprias histórias através
daqueles contos, através daquela performance da contação, daquela forma lúdica, daquela comunicação que alcançava as crianças. Então, ela trazia histórias griots, histórias reais, né, de exemplos reais, ancestrais, para que essas crianças se reconhecessem, para que para essas crianças se reconhecessem através dessa contação de história. Então, ela primeiro teve a ideia, ela colocou no mundo, ela entendeu o público, ela entendeu a experiência, ela entendeu que não era só contar história, né, que era realmente ajudar crianças a acreditarem e se reconhecerem nas próprias histórias. A partir daí, ela foi criando as oficinas. Ela criou os encontros, as oficinas, ela levou cada dia mais as contações de história para as crianças e aí depois ela foi levando para os adultos também, porque ela entendeu que ela poderia levar a contação de histórias com temas específicos para adultos. Então, ela foi criando novas perspectivas, criando novas possibilidades. Ela foi transformando a vida real das pessoas através da palavra, né? Ela não foi só contando histórias. Então, o seu propósito sempre vai ser maior do que a atividade que você faz. A Paty, por exemplo, ela não conta só histórias, ela desperta coragem, ela gera impacto, ela gera consciência, ela gera identificação. Então, é exatamente o que a Paty fez, esses passos, essa reflexão, esse olhar, né, para o sentimento, para o que a sua arte gera no seu público, por trás, né, dessa frase técnica, contação de histórias, né? Ela não conta só histórias, ela faz tudo isso que eu citei aqui. Então, você vai transferir isso e modelar para a sua arte. Você vai entender e colocar nas suas anotações aí exatamente o que está escrito aqui. Isso vai te trazer a nitidez que você precisa para fazer essa atividade aqui também, que a gente ainda está ali falando dessa descoberta do propósito, né? Quando nós falamos lá da sua arte existe para, aqui a gente vai agora colocar de forma mais nichada, né? Quem é exatamente o público que você vai atingir, né? Quem é exatamente esse público que você vai alcançar, né? Então, a sua arte existe para curar pessoas, para acolher pessoas. A sua arte existe para qual público? É para mulheres, é para homens, é para mulheres de 30 a 60 anos, é para crianças de 5 a 10 anos. Né? No caso da Paty, a contação griot era de 5 a 10 anos. Então, depois, quando ela criou as oficinas de contação para adultos, ela já transitava ali de 20 até 50 anos. Então, assim, a sua arte existe para quê e para quem, né? Você vai anotar exatamente todos esses detalhes que quando você anotar isso, você certamente vai entender o que você quer que as pessoas sintam. A próxima pergunta que você vai fazer é essa: o que eu quero que as pessoas sintam? Eu quero que as mulheres que eu atendo, que os empreendedores que eu atendo se sintam seguros, acolhidos, se sintam acompanhados, né? Se sintam entendendo cada passo, não se sintam perdidos. Então, eu quero que eles sintam que têm exatamente o conhecimento que precisa através da minha fala. Que a minha fala alcance vocês, né? Que vocês consigam ter segurança e nitidez no processo através disso. O que você quer que as pessoas sintam através da sua arte? O objetivo agora é realmente nomear, dar nome, né, a essa intenção, né? Eu quero que você dê nome a cada sensação,
né, que você quer causar no seu público. Isso vai te dar nitidez nesse impacto que você vai gerar e também vai reconhecer, né, a força que você tem, o seu plano, o seu caminho, tudo que você já construiu. Então, é importante você escrever essas duas frases com bastante nitidez, né, com bastante tranquilidade, trazendo todos os pontos que você precisa para te trazer esse conhecimento mais amplo, né, do que é realmente esse propósito artístico para você. Agora, a minha intenção é, depois que você entendeu tudo isso, o propósito, como você vai descobrir isso, através de quê, a gente precisa manter, né? Durante esse caminho do plano, você vai ter altos e baixos, né? Não é uma coisa reta, né? É muito linear. Você vai ter que transitar com várias sensações no meio desse caminho e você precisa manter esse propósito sempre vivo, né? Para você conseguir planejar, construir, executar, ter retorno, manter o seu projeto, crescer sua arte, impactar mais pessoas, criar cada dia mais, ter mesmo prazer no que você está criando, ter retorno financeiro por isso também, ser reconhecido, viver do que ama, tudo isso vai manter, né, esse projeto vivo, né? Porque só ter um propósito não basta. Você precisa alimentar todo dia esse propósito, né? Você precisa manter essa chama acesa, porque como a gente sabe que empreender é muito difícil no meio disso. A gente pensa em desistir muitas vezes, né? Eu já pensei em desistir muitas vezes também. Às vezes a gente se sente muito sozinho nesse processo. Então, tudo que a gente precisa fazer para reunir, né, tudo isso que transmite força para a gente, que é a nossa base, né, de estrutura para empreender, né, se certificar de quem ali é seu aliado nesse caminhar, quem é a sua rede de apoio, quem são as pessoas que te apoiam, você conseguir mesmo decifrar isso, as pessoas que você consegue trocar, fazer também esse network, né? Dividir conhecimento, aprender, que você consegue, quando eu preciso de uma pessoa, eu lembro de quem, né? Quem é a minha rede quando eu preciso? Isso vai te trazer também um pouco de tranquilidade e, sobretudo, entender, né? O que você precisa manter esse propósito vivo. Então, anotar todas as ideias que você tem, todos os sonhos, mesmo que pequenos ou grandes, anota todas as ideias, tudo que você deseja, né? O que você deseja na sua vida, profissional, pessoal, coloca isso tudo bem explícito, né? Relembra e revisita também tudo que você já criou até aqui, tudo que você já fez, da onde você partiu, como você começou. Isso vai te trazer realmente a um olhar para trás e falar, não, calma, eu vou parar de me julgar e eu vou olhar também, que se eu olhar para trás, eu consigo enxergar tudo que eu já construí até aqui. A gente não parte de um zero, né? A gente parte da onde a gente parou agora, do que a gente construiu até aqui. Tudo isso serve de base para a sua construção para frente, né? Então, buscar essas referências também que você tem de conhecimento, tudo que você já aprendeu na caminhada, todas as expertises que você tem, não só diplomas, mas tudo que você viveu na prática, que você sabe fazer e que pode acrescentar tanto para o desenvolvimento da sua arte, quanto para a sua comunicação, né, quanto para a sua aproximação com o seu público. Isso vai trazer também para você nitidez de tudo que você sabe, né, que no momento que você precisa, você vai lá buscar esse conhecimento. Crie também, agora, a partir de agora, um ambiente, né, no seu espaço. Eu digo que o meu negócio começou na mesa da minha sala. Eu não tinha espaço para fazer nada. Eu dividia na minha sala, botava o meu computador, um porta-canetas, uma agenda, uma plantinha e um quadro atrás de mim. E ali eu comecei o meu negócio, né, criando da sala da minha casa. Hoje eu tenho um escritório,
organizado, eu gosto muito de ter esse ambiente e eu posso afirmar para vocês que independente se é uma mesa na sala, uma mesa na cozinha, uma mesa na varanda, ou se é um escritório perfeito, decorado, maravilhoso. O importante é que você consiga colocar no seu planejamento também o momento que você vai sentar nesse lugar e que você vai colocar em prática tudo que você aprendeu, tudo que você anotou, todos os passos que você precisa dar. Então, criar esse ambiente para você trabalhar e entender qual momento você vai sentar ali, né? O momento que você vai estar lá fazendo a contação de histórias, como a Patrícia, é o momento que ela já executou tudo isso aqui. Ela já executou o plano, ela já executou tudo isso e ela já está lá fazendo exatamente. Mas em que momento você vai sentar de frente para o seu computador, para o seu caderno, para o seu celular e vai organizar tudo isso? Coloca na sua agenda, separa esse lugar, que isso vai fazer toda a diferença. Outra coisa que eu vou te sugerir para você manter esse processo, né, do propósito vivo em você, essa chama acesa, revisite sempre essas anotações. Todas as vezes que eu pego os meus cadernos antigos, né, eu fiz isso ontem, e eu consigo olhar dentro daquele plano o que eu já consegui executar, o que eu senti nesse processo, como foi. Eu consigo entender o que eu decidi não executar mais, mudei, o que eu preciso fazer ainda, o que eu gostaria de fazer. Então, assim, olhar para trás, revisitar essa estrada, esse caminho, é importante para a gente manter esse propósito vivo, para a gente entender assim, não, eu já caminhei até aqui e com todo o conhecimento, estrutura, executando o que eu preciso, ajustando esses pontos, eu vou conseguir com toda certeza ter bons resultados. Eu falo também que propósito é exatamente como uma planta, né? A gente precisa todo dia regar, né? A gente tem que entender em que momento rega com mais água, que momento é menos água, em que momento você vai colocar uma substância, você vai podar, você vai botar no sol, você vai tirar do sol. Então, assim, se a gente não regar, ela seca. Se a gente regar muito, ela morre. Então, a gente precisa exatamente manter vivo o nosso propósito através dessas pequenas ações. Eu tenho muita certeza que quando você olhar para isso, você vai entender que para o projeto ter sustentabilidade financeira, você vai precisar fazer isso, né? Guardar, reinvestir, organizar, reservar, comprar material quando aparecer oportunidade, né? Entender também o que você precisa comprar mais ou menos, entender essa logística do que você precisa de matéria-prima, para você não comprar muito uma coisa e pouco outra coisa. Então, entender exatamente todos os passos que você precisa, né? O que você precisa investir, né, dentro de estudos, de conhecimento, ou de ferramentas, de maquinário, entender, né? Mas colocando sempre as prioridades em primeiro lugar, o que você consegue agora, o que não é possível, o que você já tem, né? Você vai registrando tudo isso, registrando tudo que entra, o que sai, todos os seus gastos e entradas. Você vai conseguindo trazer toda essa nitidez, porque você precisa entender nesse momento que arte, a gente vai transitar com emoção, claro, né? Mas a gente precisa entender que para esse projeto se manter vivo, ele precisa de gestão, ele precisa de planejamento financeiro também, de estrutura financeira, porque isso não é luxo, isso é fundamental, é um básico que não pode faltar, não pode pular também. Então, tudo isso aqui que está escrito, você vai colocando do lado, no seu caso, você vai adaptando para o seu caso, porque você vai entender exatamente o que te impede, né, de caminhar com o seu projeto. Você vai conseguir identificar a partir dessas leituras e dessas reflexões. O seu legado,
o que você quer deixar no mundo através da sua arte, né? Eu quero deixar no mundo através da minha arte que as pessoas consigam me enxergar verdadeiramente como uma mentora que impacta vida de pessoas, como uma pessoa que é canal de conhecimento, que potencializa negócios. Então, assim, o seu legado, ele vai ser o caminho que você vai seguir, né? Qual legado você quer deixar no mundo, né? O que que você quer deixar nesse mundo? Quando lembrar de você, o que que essa pessoa vai falar? Quando a pessoa lembrar da Paty Almeida, o que que ela vai falar, né? Então, esse legado da sua arte é exatamente o que você quer deixar no mundo através da sua arte. Então, você vai fazer essas reflexões finais com todo carinho e cuidado, como você fez até aqui, entendendo através desse legado essas perguntas, cada uma você vai responder e vai trazer essa nitidez. Então, o que você quer deixar através da sua arte? Qual o legado que você quer deixar? Como você pode inspirar outras pessoas com o que você faz? Como você pode inspirar outras pessoas através do que você faz? Essa também é uma outra reflexão que vai fazer você trazer mais informações para o que você precisa. E a última, não menos importante, é: que atitude você pode tomar hoje para fortalecer o seu propósito? Você já coloca aí agora: qual atitude eu preciso tomar para fortalecer o meu propósito? É planejar bem o meu dia? É planejar minha semana? É realmente me comprometer com o que eu preciso? É realmente me comprometer a sair do campo das ideias e ir para a execução? É realmente parar de me comparar com outros artistas e começar a criar o meu, a deixar o meu legado, a manter vivo o meu propósito, a executar tudo que eu estou aprendendo, a entender que se eu não tiver atitude de colocar para funcionar, eu nunca vou ver isso acontecer? Então, assim, qual atitude você vai tomar hoje ainda? Anota aí. Isso vai trazer para você esse entendimento do que é um projeto cultural, de que ele não é só sobre você, ele é também do que você vai gerar para o seu público, é de como você vai impactar ele. Porque aqui a gente fala sobre vários lugares, né? Sobre o negócio, sobre a arte, sobre o propósito, sobre a marca, e a gente está falando também sobre o público. Então, entender que ele não é só feito para você, ele é para impactar outras pessoas, é entender que o seu trabalho ele é feito para ser entregue para o mundo, né? Você cria sua arte para que ela seja entregue para o mundo, para que ela impacte pessoas, para que mais pessoas conheçam, para que pessoas sejam transformadas através daquela arte que você criou, através do legado que você quer deixar. A gente está chegando no final, né? A gente está encerrando. Eu estou bem feliz nessa caminhada, porque para mim também foi um desafio, né? Eu ainda não tinha feito esse formato, eu confesso para vocês, mas foi um desafio de muito aprendizado e eu quero estar mais aqui presente com vocês. Assim, eu quero que vocês entendam que o artista, ele, quando entende o seu propósito, ele nunca mais fica perdido. Quando você entender o seu propósito, você vai ter essa frase, né, esse resumo do seu propósito tão grifado assim, né? Eu boto na porta da geladeira. Eu anotei num post-it, colei na porta da geladeira, porque é nele, é nele que eu me inspiro todos os dias. Quando eu tô cansada, quando eu tô desmotivada, quando falta coragem, quando a insegurança bate, quando eu sinto medo, mesmo com todo o conhecimento, mesmo com toda a nitidez, aí eu não estou livre disso acontecer e você também não está. Então, a nitidez do seu propósito, ela vai deixar você seguro.
Sempre que você sentir tudo isso aqui, você vai lembrar: o meu propósito é esse. E eu vou caminhar. Eu sei exatamente onde eu quero chegar, eu já sei os planos, eu já criei o meu mapa, o meu planejamento e agora eu vou seguir. Passo a passo, um dia de cada vez. Essa frase ela me acompanha todos os dias. Eu falo essa frase porque é exatamente essa sensação que eu tenho. Empreender é um dia de cada vez, é um passo de cada vez. E a gente não tem que pensar no projeto final. Agora a gente tem que pensar em cada passo, em cada ação, fazendo e ticando, fazendo e ticando, fazendo e ticando. Quando você chegar ali na quinta tarefa, você olhar e falar: eu já alcancei até aqui, eu já caminhei até aqui, olha como foi bacana, olha como eu já estou com uma visão ampla, né, de tudo que eu preciso, e você vai criando mais motivação para chegar ao fim desse plano. Então, o que eu quero é que você continue criando, continue estudando, continue avançando, porque a cultura precisa de você, a cultura precisa da sua arte. E sem dúvida nenhuma, se você chegou até aqui, você já está na frente. Se você assistiu todas essas aulas, se você disponibilizou o seu tempo, a sua energia, tudo que você criou até aqui, que você vai continuar criando, agora é ação, agora é compromisso, agora é constância. Eu estou junto com vocês e a gente vai avançar, porque a cultura avança sempre quando a gente avança. Então, conhecimento sem ação não vale de nada. Agora é hora de você colocar a mão na massa, colocar em prática tudo que você aprendeu até aqui. Não esquece, traz pra gente os feedbacks, os comentários, as dúvidas. Comenta aqui nessa aula tudo que você criou a partir daqui, tudo que veio na sua cabeça. Eu vou gostar muito de saber e também me comprometo a passar aqui e responder. Então é isso. Agora é ação. Um beijo para todos e muito obrigada.